Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu povo? Vocês estão bem? Eu também não. Então vamos lá para mais uma semana de aula. Todo mundo preparado? Todo mundo a postos e animado para mais uma semana de aulas. Bem, essa semana o gênero é lenda. Então nós vamos estudar alguns elementos, o gênero e sempre, né, focando em algumas habilidades que nós vamos estudar, analisar, compreender a partir do estudo desse gênero. Beleza, pessoal? Porém, primeiro passo da semana, projeto de fluência. O texto da semana, pessoal, é o poema O Tiro. Então, é como a gente vem fazendo desde o início dessas aulas remotas. Primeiro passo, a gente faz a leitura silenciosa. Na primeira aula, no primeiro dia, a leitura silenciosa do texto. Eu vou fazer aqui a leitura rapidinho para que vocês percebam como deve ser feita essa leitura, né? Como é a entonação, a pontuação, os tempos, os espaços e a velocidade da leitura do texto, tá bom? O tiro. Pedro ouviu um tiro. Pedro ouviu um tiro lá fora. O ruído do tiro vinha de fora. O ruído do tiro vinha do morro, lá fora. Pedro saiu lá fora, assustado. Pedro saiu depressa, assustado com o tiro. Pedro saiu depressa e subiu o morro. Outras pessoas saíram também, assustadas. Muitas pessoas subiram depressa o morro. Pedro chegou primeiro. Ele chegou primeiro lá no alto. Ele chegou e viu o corpo no chão. Ele viu o corpo do amigo no chão. Ele chegou perto e viu que o amigo estava morto. Outras pessoas chegaram também. As outras pessoas chegaram perto de Pedro. Pedro nem viu as outras pessoas. Pedro só viu o amigo morto. Pedro chorou. Poema de Cristina Esteves. Então, todo mundo hoje fazendo a leitura silenciosa do texto. Lembrando que esse texto está lá no material que vocês receberam junto com a apostila do IAB, tá bom? Próximo passo, correção da atividade. Na aula anterior, a gente fez uma atividade sobre conjunções subordinativas, né? Conjunções condicionais e temporais. Então, vamos corrigir aqui a atividade. Essa atividade está lá no livro didático de vocês, no livro do oitavo ano. Primeira questão, baseada aqui nesse trecho de poema da Estrela Ruiz Leminski, que diz o seguinte: que troço esquisito que começa com pra sempre, atravessa até que a morte nos separe e termina com preferia nunca ter te conhecido. Trechinho aí, o poema da Estrela Ruiz Leminski. Então, pessoal, vamos lá para a letra A, baseada nesse trecho de texto. O eu poético descreve um sentimento. Qual é o sentimento e que reflexão se faz sobre ele? Bem, pessoal, o texto aqui está falando sobre relacionamento, né? Ele se refere ao amor, se refere mais especificamente ao casamento, né? Esse tipo de casamento. E o que é que ela fala aqui nesse texto? Que essa relação, que o sentimento e a relação acaba não resistindo à passagem do tempo, que com o tempo acaba acabando, né? Se me permitem a redundância. Você concorda com essa opinião? Aí vai de cada um, né? A resposta aqui é pessoal. Extravasem, deem a resposta de vocês. Vi resposta bem bacana sobre esse tema quando estava acompanhando a correção das atividades de vocês. Então, vamos para frente? Ainda na primeira questão, letra C. Quais são as palavras ou expressões que se referem à ação do tempo sobre o amor e o casamento segundo o eu poético? Essa é fácil. Para sempre e nunca. Estamos aqui. Para sempre no segundo verso, nunca lá no último verso. São expressões que deixam bem clara essa noção, essa ideia de tempo. Relendo aqui esse trecho. Que troço esquisito, atravessa até que a morte nos separe. Dessas orações aqui, pessoal, qual dessas orações é a subordinada e o que ela expressa em relação à outra? Quando nós temos troço esquisito, atravessa até que a morte nos separe. Qual é a oração subordinada aqui? É essa segunda parte.
até que a morte nos separe. Por que ela é subordinada? Ela está relacionada, ela é um termo da oração atravessa, né? E dá uma certa circunstância. Circunstância de quê? De tempo. Expressa o tempo, o momento em que o amor, que o sentimento acaba, que o sentimento termina, até que a morte nos separe. Então, essa expressão aqui, ela funciona como um adjunto adverbial do verbo atravessar. Ou seja, ela se junta a esse verbo para dar a ele uma circunstância de tempo. Por isso ela é a oração subordinada. Se liga à oração principal, dando a ela uma circunstância, nesse caso, uma circunstância de tempo. Tá certo? A conjunção até que garante isso. É ela que ajuda a dar essa ideia, essa noção de tempo. Beleza, pessoal? Partindo para a segunda questão agora. Releia. Se não saltasse ali, se perderia na cidade aberta. Qual é o sentido que a conjunção se estabelece com a segunda oração? Esqueci aqui de grafar o se, mas dá para todo mundo entender, né? Qual o sentido que a conjunção se estabelece em relação à segunda oração? Em se não saltasse ali. Isso aqui revela o quê? Revela uma condição para aquilo que é dito na oração principal. Se perderia na cidade aberta. Portanto, ela estabelece uma ideia de condição. O menino teria de saltar naquele momento, naquele ponto, senão acabaria se perdendo na cidade aberta. Então, o se, que é a conjunção condicional mais, vamos dizer assim, mais comum, e aqui deixa mais clara essa ideia de condição, foi utilizada aqui no início do período, né? No caso, na segunda oração, a gente chama de segunda oração porque é a oração subordinada. Portanto, ela é que estabelece, é que ajuda a passar essa ideia de condição. Condição para aquilo que foi dito na oração principal, para que isso ocorra. Letra B. Se a segunda oração fosse retirada, o sentido do trecho seria alterado? Justifique sua resposta. Se eu tirasse essa parte aqui, pessoal, se não saltasse ali, eu afetaria o sentido geral da oração, do período? Sim. Porque o que é que nós temos? Aqui nós temos a condição para que a ação da oração principal aconteça. Se eu tiro essa condição, eu vou ter uma ação, mas que perdeu essa informação. Perdeu essa informação do que deve acontecer ou qual a condição para que essa ação aconteça. Então o sentido seria afetado, sim. Ela ficaria sem sentido, né? Ela não teria a ideia completa. Letra C. A conjunção se estabelece uma relação de coordenação ou de subordinação entre as orações que liga. Se a gente acabou de dizer, acabou de perceber que se eu retirasse esta oração, o período perderia sentido, isso quer dizer que essas orações são dependentes. Se não saltasse ali, depende de se perderia na cidade aberta, e o contrário também é válido. Se elas precisam uma da outra, se quando eu retiro uma, eu vou afetar o sentido do período, isso quer dizer que elas são subordinadas. Ou seja, a relação é de subordinação. Uma oração é termo da outra. D. Que outra conjunção poderia ser usada no lugar do se, sem que o sentido original do trecho se perdesse? Aqui você poderia escolher qualquer conjunção condicional, né, que tenha essa ideia de condição e que se encaixasse bem no contexto. Por exemplo, caso. Caso não saltasse ali, se perderia na cidade aberta. A ideia de condição continua sendo aqui bem marcada. Então, terminada a correção, mas nada de se animar, nada de sair correndo para fugir, porque ainda temos o restante da aula. Vamos lá? Bem, vou ter esse bichinho bonito aqui, curupira, porque a gente vai falar sobre lendas, né? Então, a gente vai analisar, pessoal, essas habilidades ao longo da semana. Localizar informações explícitas, nós já estudamos. Inferir informação implícita no texto, nós também já estudamos. Identificar o conflito e os elementos da narrativa nos textos. Também é uma habilidade que a gente já estudou. O que muda agora é o gênero. É que a gente vai estudar sobre lendas.
Falando de forma geral, é um gênero bem conhecido de todos, né? Normalmente é utilizado para explicar o surgimento de algo. São textos curtos e que, em geral, trazem elementos mágicos, né? Elementos de fantasia. Aqui é a imagem do Cabeça de Cuia, né? Uma lenda que todo mundo conhece e que a gente sabe, né? Como tem esse elemento de fantasia dentro dessa história e de todas aquelas que podem ser consideradas como lendas. Em geral, se baseiam em elementos reais, né? As lendas elas costumam trazer aspectos da vida real, digamos assim, aspectos do mundo real, mas com esse ar de fantasia. A linguagem é linguagem simples, a linguagem popular, são textos de tradição oral, textos que são passados é, oralmente, né? Ou seja, são contados, né, de uma pessoa para outra. Então, eles têm uma linguagem bem simples, uma linguagem bem popular. Eu trouxe aqui para a gente analisar essa lenda piauiense, né, a Pedra do Castelo, fala sobre essa formação rochosa aqui que tem lá na cidade de Castelo do Piauí. Fazendo aqui a leitura brevemente. Havia um rei que morava em um imenso... A Pedra do Castelo. Havia um rei que morava em um imenso castelo de torres altas. Costumava promover festas que se transformavam em grandes orgias, para as quais convidava moças e rapazes bonitos, muitos vindos até do exterior. As festas eram parte de um ritual sanguinário, pois acabavam em carnificina, já que o rei mandava matar todos os seus convidados. Um dia Deus resolveu castigá-lo e mandou um anjo, disfarçado em um jovem, participar de um destes encontros. O anjo assistiu a tudo e, na hora dos assassinatos, transformou o monarca, os convidados e o castelo em pedras. Até hoje, nas noites de lua cheia, ouve-se a melodia dos violinos e vê-se o reflexo das velas que iluminavam o castelo, que, encantado, recupera a vida com a luz da lua. Aí, pessoal, texto interessante, texto curioso, né? E aquele que eu falei para vocês se baseia em um elemento real, que é essa formação rochosa, que lembra um castelo. Então, para explicar esse elemento que é real, que é verdadeiro, criou-se essa história, criou-se essa lenda. Então, vamos identificar aqui os elementos da narrativa dentro desse texto, pessoal. Esse primeiro parágrafo, a gente percebe aqui, identifica aqui a situação inicial, né? A introdução do texto. A parte inicial, onde são apresentadas as personagens, onde é apresentada a situação inicial que vai envolver a história. No segundo parágrafo, o que é que a gente nota? O conflito, né? A complicação da história. Qual o problema que surge? As festas eram parte de um ritual sanguinário que acabava em carnificina. Então, isso é o que vai movimentar o restante da narrativa. No terceiro parágrafo, nós temos, nessa parte inicial, o clímax, né? Uma parte do desenvolvimento e o clímax. Como é um texto curto, o desenvolvimento acaba não sendo tão amplo, mas aqui a gente percebe um pequeno desenvolvimento e principalmente o ponto alto da narrativa, né? Que é aquele que gera uma maior expectativa na gente, né? A curiosidade, o interesse de saber o que vai acontecer. Na segunda parte do terceiro parágrafo, nós temos o desfecho, o final da história, quando a gente tem a solução do clímax, a solução do conflito da história. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a lenda é uma narrativa, é um texto narrativo, então por isso a gente consegue identificar esses elementos que são característicos das narrativas, tá certo? Então, ao longo da semana a gente vai observar, vai analisar outras lendas. Vocês também fiquem ligados nas aulas da TV, porque lá vão ser explanados, vão ser bem explicados isso daqui. E as nossas aulas vão reforçar esses conteúdos, tá bom, pessoal? Então vamos agora para a nossa atividade. Vocês vão pegar o material do IAB, aquela apostila do IAB, e responder a atividade que está na página 92 e 93, nas páginas 92 e 93, tá certo, pessoal? São só 4 questões, façam toda ela, mas basta as respostas, só preciso das respostas, tá bom, pessoal? Não há necessidade de copiar as questões, beleza? Então, acabou por hoje, primeira aula da semana. Espero que todos estejam
bastante animados para mais uma semana de aula. Não esqueça de ficar em casa, de se proteger, de se cuidar. E também vamos aproveitar esse tempo maior que temos em casa para ler. Vamos ler um livro, tá certo, pessoal? Então era isso que nós tínhamos para hoje. Um grande abraço a todos e até!